Eu me chamo Vitor Esteves e vou iniciar uma série, esse webinar de hoje, que faz parte de uma série de webinários, conhecendo a engenharia de segurança do trabalho, que está sendo feito pelo Gestori, o Núcleo de Pesquisa e Sistemas de Gestão em Engenharia, que é um grupo da Escola Politécnica, e esse primeiro webinar é o primeiro da série, né? E tem como título Os Novos Desafios de Engenharia de Segurança do Trabalho. Quem vai pronunciar esse primeiro webinar, quem vai fazer a apresentação inicial, depois nós vamos abrir perguntas, né? E durante a apresentação vocês podem fazer as perguntas. É a professora Cláudia Morgado, que é diretora da Escola Politécnica e também coordenadora do Gestori, responsável pelo curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, da UFRJ. Então, lembrem de compartilhar, né, esse link com outras pessoas que têm interesse nessa área. E vou passar, então, a palavra à professora Cláudia para fazer a sua apresentação inicial. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao ambiente virtual do Gestori, que é o Núcleo de Pesquisa em Sistemas de Gestão e de Engenharia. Hoje nós vamos falar sobre os novos desafios da engenharia de segurança do trabalho, aproveitando essa nova mudança de paradigma que a pandemia do Covid-19 nos trouxe, mas essas mudanças na profissão do engenheiro de segurança já vinham ocorrendo em função de outros cenários em movimento, nas dinâmicas já em movimento no mundo do trabalho, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, onde eu vou fazer menção a alguns tópicos, e depois vocês podem, através do chat do YouTube, fazer algumas perguntas. Tem uma equipe que vai fazer essa transposição dessas perguntas para dentro do ambiente aqui do Zoom, e o Vitor vai me repassar essas perguntas e a gente vai poder fazer um bate-papo sobre esse assunto, né? Então, esses desafios, né? A gente, começando aqui pelo próprio núcleo, né? Porque a abordagem que a gente faz é uma abordagem de sistemas de gestão e de engenharia, né? Sistemas de engenharia e de gestão, onde a gente agrega conhecimento de tecnologia, onde a engenharia de segurança se integra nesse campo de saber, conhecimentos de gestão e conhecimentos de ciências sociais aplicadas, como direito, psicologia, saúde, enfim, diversas áreas do conhecimento. A gente também, no núcleo, participa do programa de engenharia ambiental da UFRJ, que é uma oferta da Escola Politécnica com a Escola de Química. Também tem docentes de outras unidades, como o IMA, Instituto de Biologia e alguns professores da POP. E o programa de recursos humanos da ANP, que é um programa voltado para a área do petróleo, gás e biocombustíveis, e também é um programa de engenharia ambiental, onde tem algumas linhas como engenharia e gestão do ciclo de vida, que é uma integração de SMS, onde também a gente atua, né? Vou começar com essa imagem, falando um pouquinho de engenharia de segurança, né? Que é algo que vai muito além das normas, né? A gente pensa em engenharia de segurança do trabalho, logo pensa em bota, capacete, são sempre as imagens, até os designers gostam muito de fazer essa ligação, né? Mas ela vai muito além da questão do trabalho, da questão dos procedimentos e das normas, né? Essa imagem é uma imagem dos trabalhadores do Rockefeller Center, em Nova York, né? Um prédio bastante alto, na época, o mais alto que já existiu, né? Na cidade de Nova York, e isso é uma viga, né? Metálica, sem nenhuma proteção. Tem gente que duvida até que essa foto é real, mas, enfim, os trabalhadores ali, na hora do almoço,
conversando tranquilamente, sem nenhum cinto de segurança, né? A NR35 passou longe disso aí, sem nenhuma linha de vida, sem bota, capacete, enfim, fumando, né? E comendo. É impensável, bebendo, né? Com uma garrafa de bebida. Então, enfim, contrariando completamente todos os protocolos, de segurança. Mas, para a época, isso aí representava, talvez, uma visão heróica, né? Uma visão da, da força do homem vencendo os arranha-céus, vencendo a técnica, né? Então, muitas vezes a nossa cultura impõe, né, certos elementos, né? Essa imagem é uma imagem que é de uma marmoraria. Eu gosto muito dessa imagem que a gente já identificou ela dentro do projeto de segurança do trabalho, um dos projetos finais de segurança do trabalho, que é dois trabalhadores devidamente usando equipamentos de proteção individual, que a gente pode dizer, bota, capacete, uniforme, luvas, mas sobre ele, aqui em cima, você vê uma pedra de 15 toneladas, onde nenhuma desses equipamentos de proteção individual, com certeza, vão evitar um grande acidente, né, ou minimizar os danos desse acidente, né? E aquele trabalhador que está segurando aquele mangote, suspendendo a pedra, e aquelas cordas que estão suspendendo a pedra, tem que ter muita confiança nesses dispositivos para garantir que haja um risco tão baixo assim dentro desse procedimento, né? Então, a gente hoje fala que a engenharia de segurança ela vai muito além das normas e procedimentos. A gente já avança muito para a análise de risco, muito além para a questão comportamental. A gente costuma dizer, até tem empresas que falam que querem um gestor social e comportamental, que o engenheiro de segurança até cumpre essa função dentro de muitas empresas, né? Eu gosto muito dessa frase do Proust, que diz: a verdadeira viagem do descobrimento consiste não em ver novas terras, mas em ver com novos olhos. Ou seja, o engenheiro de segurança é aquele que vai olhar para a indústria, para os processos de trabalho, para os comportamentos, com um olhar, com um conhecimento completamente diferente do que a gente normalmente aprende na formação básica de engenharia, de arquitetura, da técnica, buscando ver onde que pode ter algum elemento que possa dar errado, onde os sistemas não fluem, onde os sistemas precisam se integrar para que haja maior confiabilidade, maior sustentabilidade, menor perda, menor risco. Ou seja, a gente cuida efetivamente da redução do risco do negócio. A engenharia de segurança, ao longo das décadas, ela saiu de uma função meramente trabalhista, até um pouco sindical, muito inteiramente advogado, ativista sindical, que foi durante muito tempo, e foi galgando funções estratégicas dentro das organizações, porque as falhas nos sistemas de saúde e segurança foram causando danos à sociedade como um todo, né, e ao planeta como um todo. Então, hoje não tem como você falar sobre qualidade, sobre ambiente, sobre saúde pública, sobre todos os grandes aspectos que são os grandes temas mundiais, que a engenharia de segurança não tem interface. Então, essa é uma profissão, né, essa é uma área de atuação da engenharia, talvez uma de maior vanguarda, né, e de maior interface, multidisciplinaridade que exista hoje dentro da engenharia, né? Eu tentei relacionar que a gente tem uma abordagem que, às vezes, pensa numa forma conflitante. A gente tem, basicamente, dois grupos, né, duas classes de elementos que a gente analisa dentro da análise de segurança, né? Os agentes e os perigos, né? Os agentes estão muito relacionados àquilo que se fala de insalubridade, né? Que está muito, essas duas, insalubridade e periculosidade, são duas coisas que estão cada vez mais difíceis de definir esse limiar entre as duas, né? Mas a insalubridade tem sempre a questão de eu estar permanentemente, estocasticamente, acumulando algum tipo de exposição a algo que vai aumentando os danos, a possibilidade de danos
a saúde de uma pessoa. Isso é muito fácil de compreender quando é, por exemplo, um agente físico como ruído. Quer dizer, se eu permanentemente estou num ambiente ruidoso, eu não preciso, não é um ruído extremamente intenso que possa ensurdecer uma pessoa instantaneamente, mas o acúmulo de um ruído permanente vai causar, ao longo do tempo, uma surdez, né, que vai tendo essa perda auditiva, né? O agente químico, ele também pode ter uma intensidade absurda de causar um evento, né, único, de uma intoxicação aguda, que possa levar à morte ou um dano, né, uma incapacidade humana permanente, mas eu também posso ter a exposição a aerodispersóides, a poeiras, a fumos, constantemente numa dose bem pequena e durante anos essa exposição ir se acumulando e ao longo depois de alguns anos isso causar uma doença. Esses riscos a gente costuma dizer que estão ligados muito à operação, ou seja, estão ali no ambiente de trabalho, no dia a dia, na tarefa, muito ligado à tarefa das pessoas, né? Os riscos biológicos, muito diretamente ligados à tarefa de hospitais, ou à tarefa de um laboratório, quem lida com organismos geneticamente modificados, ou com qualquer tipo de vírus, bactérias, fungos, enfim, né? Que é a mesma coisa. Aliás, isso, o de biológico tem até uma controvérsia, tentaram jogar na NR16, que é periculosidade, ou se fica na 15, que é insalubridade, porque a dúvida se há essa carga acumulativa, né? Vai ter situações que sim, vai ter situações que talvez não, né? O processo, isso a gente vai voltar até a abordar quando é o caso, por exemplo, do coronavírus, que não preciso estar permanentemente em contato, no caso de um hospital, sim, né? Quer dizer, no caso do biológico, ele seria praticamente classificado como uma insalubridade, né? O médico, o enfermeiro, por conta da natureza do trabalho, ele tem que estar constantemente em contato com pessoas que têm a doença. Então, obviamente que a carga viral ela pode ser considerada uma insalubridade porque é acumulativa. Mas eu posso estar numa quarentena, não ter contato nenhum regular, né, com nenhuma possibilidade de me contaminar com coronavírus, e num único evento, né, acontecer de eu sair e ter uma contaminação. Isso foi um evento, né? Isso é muito mais um perigo, né? Um evento isolado, do que algo acumulativo. Isso pode ser também uma carga pontual. Mas se eu vou todos os dias, regularmente, pegar ônibus, onde eu tenho um grande processo de contágio, isso passa a ser, né, uma grande probabilidade de que haja um certo contágio. Ou seja, o perigo está muito mais ligado a grandes intensidades, com baixa probabilidade, e a insalubridade geralmente está ligada a baixas intensidades, com grandes frequências, né? Então, são dois lados da mesma moeda, então é tênue um pouco, às vezes, quando está ali no meio, de fazer a distinção entre agentes e perigos, né? E assim vai o processo, né? O processo também que é o grande causador dos riscos operacionais. Eu posso ter os equipamentos, né? Que as máquinas, posso ter riscos de acidentes por conta do processo, que estão ligados aos riscos operacionais, e os ergonômicos, ou seja, a postura, a questão da biomecânica ocupacional, posso ter problemas de postura, problemas, né, de fadiga, de repetição, que vão causar algum dano físico, né, a esse trabalhador. E até mesmo os cognitivos, que estão ligados ao ambiente de trabalho, ou porque esse trabalho está numa intensidade não dimensionada para a natureza humana, ou a internet hoje também, né? Cognitivo no sentido intelectual, que a gente não tem um tempo cognitivo de processamento, né? Para que a gente possa confortavelmente fazer a tarefa. Isso acontecia também naquele filme do Charles Chaplin, em tempos modernos, ou na linha de produção, quando eu tenho um estresse físico exagerado, eu tenho uma carga também cognitiva associada. Então, esses são elementos. E hoje a gente também começou há muito tempo a área de segurança a abarcar outros elementos, acidentes, inclusive análise de risco dentro das atribuições profissionais, está dentro
das atribuições profissionais do CREA, das 18 atribuições profissionais do CREA da engenharia, que ganha mais 18 atribuições, uma delas é análise de risco, e para você fazer um licenciamento ambiental de qualquer indústria, é preciso ser engenheiro de segurança do trabalho. Então, os riscos sistêmicos ambientais, como riscos de vazamentos, contaminações, rupturas, barragens, por exemplo, que a gente tem aí, né, vimos 2 episódios aí recentes nos últimos anos, riscos de explosões, de incêndios, e agora exemplos das pandemias, não? E um processo endêmico, né, que a gente que são cenários que estão agora até, né, casos piores, né, porque ao longo do tempo estão cercando todos os ambientes de trabalho, não é intrínseco a um determinado trabalho, é diferente de um risco operacional que é intrínseco a um processo, né? Não é um processo de trabalho específico que, por acaso, terá o efeito de uma pandemia. A pandemia ataca a todos os processos de trabalho, quer dizer, todas as indústrias terão que levar em conta esse fato e adaptar, e não basta, e aí eu vou depois colocar, simplesmente adotar protocolos padrão, protocolos generalizados, que, claro, algumas indicações, algumas diretrizes podem ser comuns a todos, mas também vai ter que fazer análises específicas de como se inserem essas questões pandêmicas, endêmicas, dentro do ambiente específico de uma organização ou de uma atividade, né? Isso é importante para que, de fato, você gerencie o risco, né? Então, os desafios, né, da engenharia de segurança, eles foram evoluindo conforme a tecnologia foi avançando e também a complexidade das relações humanas foram crescendo, né? Então, lá no início da Revolução Industrial, que a gente pode considerar um grande marco das questões de saúde e segurança do trabalho, a gente tinha a máquina a vapor, a biomecânica, né, a manufatura propriamente dita, onde a relação homem-máquina tinha todos os 5 sentidos humanos bem determinados e ligados ao processo de trabalho propriamente dito, a visão, o tato, a audição, tudo estava ali próximo ao processo de trabalho. Eu podia me acidentar numa máquina, o vazamento de uma substância, o ruído dessa máquina, tudo estava envolvido com esse trabalhador. As questões ergonômicas e de higiene clássicas, por si só, davam conta de ser uma salvaguarda, um controle do risco suficiente para garantir esse controle do risco, essa segurança da saúde e segurança do trabalho. A partir da Segunda Guerra, quando há um grande desenvolvimento da indústria química, ela inaugura o que a gente chama de operacionalmente segurança de processo, e ela introduz algo a mais do que os 5 sentidos, que é a instrumentação e o controle do processo. Ou seja, por lidar com substâncias tóxicas, substâncias que precisam entrar em equipamentos de alta pressão, de alta temperatura, não era mais possível que o trabalhador tivesse o domínio e o controle direto desse processo de trabalho. Aí inaugura o que se chama o operador do processo, ou seja, há um afastamento do processo propriamente dito de transformação, do que é transformado, a substância, o material que é transformado, e a operação. E entre o operador e esse processo de transformação, é introduzido algo que a gente chama de sistema de controle, né, e de instrumentação, onde o operador vai comandar a operação dentro do processo e vai receber informações do que está ocorrendo dentro desse processo de transformação. Aí, nesse passo ainda, visualmente, ele ainda consegue ter algum instrumento diretamente ligado a um reator, onde mede a temperatura, a pressão, quer dizer, ainda há alguma inspeção, alguma visão, né, alguma operação visual, ainda é possível, né, ter algum controle pelos sentidos humanos, de saber que complementa os dados que estão vindo dessa instrumentação. Mas já há um afastamento. E aí começa a aumentar os riscos cognitivos, né? Então, na esfera humana,
esse novo processo de produção, esses novos processos de produção que tem um grande impulso após a Segunda Guerra, que é a indústria química, ele aí amplia, né, a visão da dimensão humana, que são os riscos cognitivos, e a simples higiene do trabalho, a ergonomia clássica, não é suficiente. Aí inaugura a análise de risco, as técnicas de análise de risco clássicas que a gente conhece, para identificar RASOP, APR, enfim, né, análise de modos de falhas e efeitos, enfim, para que a gente aumente a confiabilidade do sistema de maneira que o operador esteja em segurança e que ele possa operar esse processo com segurança. Aí a gente vai para uma terceira fase, que é o que a gente está vivendo aí nos últimos 20, 30 anos, que são os sistemas mais complexos. Ou seja, a gente explora petróleo em águas mais profundas, cada vez mais longe, mais profunda, mais distante da costa, mais profunda, né? E também usinas nucleares, muitas usinas nucleares, onde são processos que o operador ou muitos operadores operam um sistema onde não há um domínio de um operador, são muitos sistemas que se interligam, e o controle pode escapar, né? Você aí passa a ter mais computação, mais automação, né, desses procedimentos, e quando falha algo, né, traz aí uma percepção do risco, às vezes, muito atrasada. Né? Exemplo, a gente pode pegar clássico de Chernobyl, né, que foi um processo de controle da usina nuclear extremamente frágil, né, que levou ao maior acidente nuclear que a história já viu, 10 vezes mais radiação do que foi Hiroshima e Nagasaki. As pessoas às vezes não têm essa dimensão, mas foi o apelo da Segunda Guerra e da bomba atômica foi muito maior. O vazamento de Chernobyl não teve esse apelo tão forte, mais distante, né? Atingiu menos gente, teve menos mídia, né? Mas em termos de impacto e de volume, né, de energia, foi muito maior, foi a usina nuclear de Chernobyl. E a falha foi uma falha de projetos de engenharia de segurança, né, de sistema, né? Então, a falta de percepção dos riscos envolvidos, né? E a gente passa agora, né, a uma fase onde toda essa complexidade já existente, que a gente foi criando, complexidade das cidades, complexidade das indústrias, complexidade das relações humanas, surge problemas mundiais, né, que atingem como as pandemias, que é o caso do coronavírus, onde não adianta, até causa problemas na área de seguros, né, porque as seguradoras elas usam resseguro para distribuir os seus riscos em diversos países e localidades, onde, havendo eventos em uma determinada região, ela suporta pelos ganhos em outra região. No caso, por exemplo, de uma pandemia, você tem uma crise mundial, você tem uma queda das bolsas de valores do mundo inteiro, onde mais de 25% das bolsas de valores são lastro pelas grandes seguradoras, ou seja, a sociedade entra numa iminência possibilidade de colapso, né? Então, isso é algo que precisa ser pensado, né? É um outro sistema, não é um sistema apenas de uma única indústria, quer dizer, todas individualmente têm que estar preparadas para a eventualidade desses cenários, para que ganhe-se individualmente um sistema social, local, estadual, de países nacionais e mundiais, de maior confiabilidade, para que se evite, né, a possibilidade desses colapsos. Se não uma confiabilidade, pelo menos uma resiliência, né, que se construa uma resiliência, que a gente não precise chegar ao limite, né, das perdas, né? Então, a gente, nessa evolução dos desafios, a gente saiu desde uma ergonomia clássica e uma higiene industrial e passou aí para modelos, né, hoje que utiliza gerenciamento de risco, modelos epidemiológicos e modelos até não lineares de análise desses riscos, né? E a gente vê esses grandes eventos que, antes, até a questão da regulação, ela se torna limítrofe, né? O Brasil é um país, inclusive, muito bem estruturado
regulamentarmente, né, em termos de regulação, não quer dizer que funcione tudo, né, mas quero explorar alguns desses elementos aqui. A nossa estrutura doutrinária do direito e da operação, ela é preventiva, né? A gente tem licença para operação, licença, análise de risco para licenciar. Se não há o princípio da precaução, ele está na base da regulação da saúde, segurança e do meio ambiente brasileiro. Isso não é verdade na maioria dos países, né? Tanto é que ninguém, em lugar nenhum do mundo, existe curso de engenharia de segurança do trabalho e a obrigatoriedade da formação e as atribuições que o engenheiro de segurança do trabalho tem no Brasil. É talvez a única grande reserva de mercado brasileiro que existe na área de engenharia, é a engenharia de segurança do trabalho. As multinacionais chegam aqui e expatriam seus engenheiros dos seus países, vêm para cá, revalidam os seus diplomas e trazem os seus engenheiros para trabalhar no Brasil, mas o engenheiro de segurança, eles têm que contratar brasileiros ou quem faça o curso aqui, mas os cursos são em português, então, no máximo será um português ou alguém que saiba a língua portuguesa para poder fazer esse curso. Então, a grande maioria são brasileiros, que falam inglês e são contratados por essas multinacionais. Vivemos aí, há um tempo atrás, uma grande demanda, né? E ainda é uma área que atua em todas as indústrias, então o mercado é bastante diversificado, né? Então não fica dependendo da economia de um setor e outro. Mas por que isso é diferente de outros países? Vou pegar o exemplo de Macondo, né? Que é esse que nós estamos vendo aqui, na costa da Flórida. Os Estados Unidos, como outros países, ele não tem a regulação da prevenção. Lá a legislação é rápida, né? A justiça é bastante rápida e dura, e as empresas tentam se precaver, mas não existe um limite. E o acidente de Macondo foi um acidente simbólico na indústria petrolífera, na área de segurança mundial, porque é um acidente que poderia não ter limite de indenização. Se levou muitos dias para poder fechar esse poço, não havia nenhuma redundância para fechar esse poço, porque o projeto não previu essa perfuração, e tanto que o Obama, na época, disse que era o 11 de setembro do meio ambiente americano, né, e quase foi. Tinha um cenário de poder ter ali um maremoto e levar esse óleo todo para a costa da Flórida, às vésperas do verão, da grande indústria de turismo americana, e ter um dano assim incomensurável, impagável. Não teria seguradora nem indenizações que resolvesse esse problema, sem falar a imagem, né, que fica danificada. Então, Macondo, no Brasil, dificilmente ocorreria, né? Porque toda perfuração precisa ter licenciamento do IBAMA, licenciamento da ANP, e que, por exemplo, nesse procedimento, precisaria ter 4 métodos de fechamento desse poço, redundância número 4, para poder ser licenciado. Ou seja, a gente segue o princípio da prevenção. Muita gente diz, o Brasil é muito burocrático. Não, o Brasil, em alguns aspectos, eu acho até que é burocrático em alguns casos, mas em alguns casos de segurança ele é prevenido. Ele evita que algumas coisas ocorram, né? Aqui a gente tem o Katrina, né, que você está num país que tem, né, um monte de storms, né, problemas atmosféricos tremendos, né? E tem lá no Alasca, lá, o Pelicano, eu boto esse exemplo porque se dá muito mais importância, às vezes, às questões ambientais que às questões humanas, né? A gente tem acidentes que morrem 10 pessoas, 100 pessoas, mas o Pelicano comove o mundo inteiro, né? Por causa do petróleo, né? Aquele Pelicano cheio de petróleo, que foi o acidente do Alasca, do vazamento da Exxon, que, na verdade, fez um divisor de águas da empresa. Esses grandes acidentes, ou a empresa muda ou ela acaba. Né? Foi o caso de Bhopal com a Dow Química, enfim, com todas. Né? E aqui a Mariana, né, que foi, do ponto de vista ambiental, muito sério, e o mais recente, né, do Madinho, que foi, né, humanamente muito pior. Né?
E aí a gente começa a ver que, em termos de industriais, né, a gente começa a ver grandes novos negócios, né, os negócios mais lucrativos do mundo, eles têm uma característica bem diferente da indústria tradicional, né? Os bens tangíveis, isso agora com a pandemia a gente vai ver que isso vai ampliar mais ainda, né? Isso aqui é muito da área de tecnologia que eu vou mostrar, mas agora vai acontecer em quase todos os setores, isso já era uma tendência antes, agora vai também ocorrer com outros tipos de indústria. Os bens tangíveis de uma empresa, o terreno, as instalações de produção, eles valem um valor menor da empresa. Os bens maiores da empresa são os intangíveis, a reputação, a marca, a percepção de risco, o diálogo construtivo de parcerias com as partes interessadas, né, os stakeholders, as habilidades na mudança e adaptação, quer dizer, a capacidade de ter cenários novos como esse que estamos vivendo, como outros que ainda vão existir ou que já existiram, e ser capazes de ter flexibilidade de se adaptar. Esses são grandes ativos hoje de uma empresa. E a engenharia de segurança ela é capaz de antecipar esses problemas, de analisar e rapidamente ajustar, né, os procedimentos de uma empresa para que se possa, né, a produção e a operação ser adaptada de outro nível. Ela não está mais presa à questão da indústria A, do procedimento, é uma visão, né, muito mais de gestão e governança de risco, né? Então, a gente vê que 75% a 90% hoje do valor de capital das principais empresas, né, é a importância da boa reputação, né? É o caso aqui das grandes Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE, Nokia, Intel, que a maioria delas, claro que algumas são mais intensivas industrialmente, mas a marca é que vale muito mais do que os valores dos bens tangíveis. Quer dizer, o que significa isso? A Coca-Cola, se vender todos os ativos, os bens móveis dela, vender todas as indústrias, vender todos os caminhões, todos os terrenos, vender tudo que ela tem, isso aí é 6% de quanto ela vale no mercado. O valor dela real é a boa reputação, é a marca. Quem está comprando a Coca-Cola não está comprando fisicamente nada, mas se tiver, como hoje sistemicamente, alguém soltar na mídia que houve uma falha no sistema de produção, houve um envenenamento, houve, né, qualquer tipo de falha de segurança, ou mesmo acidente de trabalho, onde a cultura hoje recrimina, né, essa falta de reputação, vai cair esse valor, né, da boa reputação, ou seja, o lastro de segurança sobre essa boa reputação está muito mais sobre o gerenciamento de risco da empresa do que propriamente qualquer tipo de manutenção ou gestão de ativo, né, das empresas classicamente, né? Então, a gente vai vendo que a importância do gerenciamento de riscos, a importância da base de formação que a engenharia de segurança dá para a formação de um bom gestor de riscos, né? A gente vê, então, que, em síntese, né, quando a gente faz uma boa governança de risco, um bom gerenciamento de risco, né, a gente passa confiança, né, a gente gera confiança, e essa confiança gera oportunidade, né? Esse é um novo ciclo, da indústria como um todo. A gente vê, inclusive, indústrias que eram de um ramo. Hoje, você dizer assim, a indústria, qual é o seu ramo de atividade? Depende. Hoje, tem indústrias que são boas, ser bons gestores passou a ser uma capacidade, né? Você vende essa capacidade. Você é um bom gestor de risco, você é convidado a atuar em outras áreas de atuação. Hoje mesmo estão vendo a área de petróleo, a indústria de petróleo, que tem um ciclo que está sendo hoje determinado pelas mudanças climáticas, o pessoal está entrando na área de energia, vai trabalhar com eólica, com fotovoltaica, com hidrelétrica, não importa. Se ele sabe fazer boa gestão, ele vai migrar. Se for um bom gerenciador de riscos, ele vai ganhar credibilidade, essa credibilidade vai gerar oportunidade para ele entrar em outras áreas de negócio. Então, não há mais, como antigamente, qual é o seu ramo de atividade, né? Essa questão hoje ela é limitante, não é tão limitante quanto era no passado, essa capacidade de gerir, né? Vou falar um pouquinho, pegando um exemplo, né, mais próximo do que a gente está vivendo, dos impactos da pandemia, né, como é que a gente pode
um pouco usar esses conceitos, de alguns conceitos básicos de segurança, de análise de risco, para analisar aí o que tem ocorrido sobre a pandemia do Covid-19 na saúde e segurança do trabalho, né? Primeiro, uma panorâmica sobre o fato em si, né? Muitas pessoas, primeiro, né, com base científica, né, temos que partir de algumas premissas, né? Antes de mais nada, eu, como diretora até da Escola Politécnica, da FRJ, criei logo um gabinete de crise para estudar, por exemplo, o coronavírus, né? Era o que todo engenheiro de segurança deveria fazer dentro de uma organização. Criar um gabinete de crise, estudar e tentar se informar, porque é algo novo para todos, para os cientistas, para o mundo. Então, logo em fevereiro, quando começou a se aproximar a pandemia do Brasil, eu comecei a ler todos os artigos, tudo que chegava de informação qualificada, né, sobre o assunto. E a informação qualificada também registra incertezas. A ciência não é somente para dizer que tal coisa é tal coisa, ela também diz que tal coisa ela tem dúvidas, né? E na dúvida a gente não pode fazer algumas afirmações, então temos que lidar com as incertezas, né? Então hoje, eu estou aqui somando coisas que se confirmaram, está se chegando à conclusão, né, que a severidade das consequências, né, de curto prazo, né, considerável, quer dizer, tivemos já diversas mortes, né, que a gente constatou no mundo e no Brasil também, que essas deficiências, esses impactos, né, da Covid na saúde humana foi além de uma questão respiratória, né, se chamou SARS-CoV-2, por analogia ao coronavírus, pela imagem, né, pela semelhança do antigo coronavírus, SARS-CoV-1, né? Mas os efeitos foram muito além dos respiratórios, né? Então, se percebeu que outros órgãos do corpo também estão sendo afetados, e cada pessoa, e cada dia, se observa que, dependendo de razões também não muito correlacionadas e descobertas ainda, não se sabe se é o tipo de sangue, se é o DNA, se é algum tipo de alimentação, ninguém se sabe ainda com certeza, mas que existem variantes de pessoa para pessoa. Não é mais os idosos necessariamente, quando chega na América, começa a aumentar a taxa de jovens, enfim, que falecem, que se têm doenças mais... ficam acometidos de sintomas mais sérios, e hoje já começa a se perceber que pode afetar o cérebro, problemas de retina, enfim. Então, a severidade das consequências, esse é um dos aspectos que a gente trabalha em gerenciamento de risco, é a severidade das consequências, o outro fator grande proporcional é a probabilidade de ocorrer. Esses são os dois grandes fatores. E o risco será, se eu puder estimar a probabilidade de algo ocorrer, e se eu puder estimar a severidade das consequências de um evento, eu multiplicar os dois, eu tenho risco. Quer dizer, eu posso estimar esse risco. Então, a severidade das consequências é considerável. E existem muitas incertezas quanto a essas sequelas de médio e longo prazo. Então, só por isso, é um assunto sério por si só. Um incêndio, uma explosão, ele pode ser pouco provável, mas ele é um assunto sério o suficiente para todo mundo prestar atenção numa edificação, numa indústria ou numa fábrica de explosivos. Ninguém vai desprezar isso. Então, ignorar esse tipo de situação é não seguir metodologicamente um bom gerenciamento de riscos, né? Então, quando eu vi a taxa de contágio comparado com outras doenças epidêmicas, né, que existem no mundo, eu me assustei, porque poder contaminar de 8 a 12 pessoas é algo tendo severidades consideráveis, com uma taxa de contaminação acima do H1N1, de outras, ele só perde para sarampo, praticamente, né? Só perde para sarampo. E tendo sido uma pandemia, né, atacando instantaneamente o mundo inteiro, eu me assustei.
E é engraçado que eu vi que no início da pandemia, principalmente no Brasil, isso não foi percebido tão facilmente pela maioria das pessoas, talvez pela falta de um treinamento de análise de risco, ou de conceituar isso, né? Porque o engenheiro de segurança, acho que a gente é treinado para ver isso, né? Então, como a área de todo mundo que trabalha no SER, médico do trabalho, né? O médico, talvez comum, não perceba tanto quanto um médico do trabalho, né? Porque o médico comum ele ficou, olhou muito para o hospital, é achatar a curva, ele ficou muito preocupado em como socorrer o doente e diminuir o número de óbitos. O engenheiro de segurança, não, ele vai tentar evitar que alguém fique doente, minimizar o número de doentes, minimizar a entrada no hospital. Ele não vai pensar em administrar a consequência, ele vai buscar minimizar o evento, ou seja, não ocorrer o contágio. É uma abordagem completamente diferente. Quer dizer, claro que vai existir falha no sistema de gerenciamento de risco, porque zero risco não existe. Mas se eu não tiver essa visão de reduzir risco, eu vou estar abrindo aí um precedente imenso, né? Eu estou perdendo uma grande oportunidade de atuar na prevenção. E a gente pouco atua na prevenção do ponto de vista social e também dentro das indústrias tem que ser mais ainda preventivo ainda do que do ponto de vista social, né? Então, a alta probabilidade de contágio foi algo que depois me assustou. No primeiro momento, se vocês recordarem, o problema do contágio estava muito ligado à questão das superfícies, ou seja, do contato, né? Lavar as mãos, porque só podia tocar em algo, alguém espirrar, ou um espirro direto, né? Uma gotícula direta, isso atingir a mucosa, a boca, nariz e olhos. Então, os controles, né, sociais, de um modo geral, ficaram em lavar as mãos e ter alguma etiqueta, evitar os espirros e tal. Não usávamos máscara, não se falava de um contágio aéreo, né? E depois os artigos, né, foram começando a aparecer, e os primeiros ensaios em laboratório, né, e começamos a ver, quando saiu, já tinha saído em fevereiro, tinha já alguns dados do SARS-CoV-1, que já me assustavam, e depois saiu na Lancet essa tabela, onde ele sobrevive numa superfície, por exemplo, em meia hora em papel. Então, se eu tiver aí alguém espirrar ou tiver um contato, uma pessoa contaminada com coronavírus e tocar em papel, ele pode durar meia hora. Então, deixar morrer por meia hora, ficar passando papel de uma pessoa para outra, exemplo, na universidade, bibliotecas, processos, né? Então, aí, como é que vai montar um procedimento que leve em consideração algumas coisas, né? Como é que vai desinfetar papel também, né? Um dia em madeira e tecidos, então não adianta, eu posso limpar hoje uma superfície, visualmente eu não sei se está limpo ou sujo, eu tenho que ter um procedimento de sempre desinfetar algo que eu vou usar na outra pessoa, na hora, tem que ser na hora, não adianta ter o pessoal da limpeza, o pessoal da limpeza não vai estar o tempo todo em todo lugar, né? 2 dias em superfície de vidro e células de dinheiro. Vai deixar o dinheiro pendurado aonde, né? Então, assim, são situações... Eu, particularmente, tenho usado o seguinte, eu botar tudo em saco plástico. Eu boto papel, dinheiro, tudo em saco plástico, você fica dando para o saco plástico. E aí limpo o saco plástico, boto o álcool no saco plástico. 4 dias em lava a mão, né? 4 dias em aço inoxidável, plástico, camada interna e máscaras faciais. Ou seja, as máscaras faciais, a questão de lavar as máscaras faciais, e também onde você vai depositar as máscaras faciais, quer dizer, ao tirar as máscaras faciais, até lavar, você tem que botar ela num saco plástico separado e até lavar, ou seja, um monte de gente larga por aí, ou bota no lixo de qualquer maneira, enfim, né? 7 dias da camada externa das máscaras, o pessoal fica tocando, quer dizer, se tem o vírus está no ar, né? Ele está se grudando, né? Aglutinando na camada externa da máscara. 5 minutos e uma solução de água sanitária doméstica, o sabonete. Pelo menos o sabão mata o vírus, está provado em ensaios de laboratório.
Isso também é para dizer que o álcool gel não vai ficar de álcool gel. Tem gente que passa o dia inteiro borrifando álcool gel. Isso já está provado também no hospital. Prática antiga. Você usa álcool gel 2, 3 vezes no máximo, mas tem uma hora que você tem que lavar a mão mesmo com água e sabão. O álcool gel não vai resolver 24 horas você bater, porque você não tem toda hora a mão, né, ali o sabão. Aí a gente fez uma série de riscos, né? Para analisar o contágio, quer dizer, essa área em rosa aqui é a área onde todo mundo fala, né? Tem um contágio, pode estar sintomático, só testes detectam se a pessoa está sintomática. Os oligossintomáticos as pessoas que têm sintomas, então tratam os sintomas, e o Covid-19, quando é muito grave, né? Ele vai para o hospital, né? Aqui, quando é só olhinhos sintomáticos, não é grave, então se espera a cura, né? Um isolamento em casa. Aqui se procura novas drogas, e aqui os assintomáticos também, só com testes, e se espera a cura. No caso grave, muitas vezes você vai para o hospital, vai para a cura, ou para um UTI, aí cura ou morte. Então, existe aí, mesmo curando, tem aí pessoas depois de curadas que ainda levam meses, ainda com ou sequelas ou, né, impactos dos sintomas. Enfim, esse é o quadro que a saúde nos mostra, né, e que vem mapeando. Respiradores, que hoje nem se fala muito, né? Se fala em uma gama de outros tipos de órgãos e tratamentos, né? E drogas que estão sendo usadas, mas a única forma de controlar mesmo esse contágio é a vacina. Então, as pessoas estão chegando a essa conclusão, isso a gente já tinha mapeado isso lá em abril, que a única forma segura da gente transitar por aí é a vacina. E a vacina não é apenas tomar a vacina. Eu tomo uma vacina e eu estou imunizado. Não, a imunidade tem que ser de grupo. Então, muitas pessoas tomarem vacina, 60%, 70% da população tomarem vacina. Isso, gente, demora. Mesmo que a vacina estivesse pronta ali na fábrica, até vacinar todo mundo, só se ter uma ideia, H1N1, desse ano, muita gente ainda não vacinou. Ainda a campanha foi super fraca. Então, assim, não é logo, não é para amanhã. A gente está justamente nessa onda de contágio, de recolhe, aí todo mundo se anima, baixa os indicadores, aí todo mundo vai para a rua, aí aglomera, volta, vai, volta, vai ficar nesse vai e volta, mas estamos numa fase endêmica da pandemia. Ou seja, vamos ter que conviver com isso e administrar essa situação. Então, como viver nas indústrias, né, dentro dessa realidade? Então, o engenheiro de segurança tem que raciocinar isso, né? Conhecer primeiro o caso, esses contágios. Hoje se sabe, por exemplo, eu vou botar a medição de temperatura. É limitado. Medir temperatura só se tiver sintoma. 40% das infecções têm sintoma. Eu tenho 45% das infecções são pré-sintomáticos, não tem sintomas. Então, não adianta você vai botar a temperatura na cabeça, aqui na testa de alguém, e não vai medir nada. Medir 36 para baixo, né? 36, 36,5. Você vai dizer, pela febre, não tem febre. E, então, você vai julgar que essa pessoa não tem problema. Vai fazer teste toda hora? E mesmo no teste, tem tempo disso, né? O distanciamento de 2 metros e o uso de máscara é um protocolo, porque mesmo que a pessoa esteja, já diminui o risco, né? O assintomático também. E o ambiente que esteja, né, o contágio pelo ambiente tem sido mapeado 10% das infecções, mas é possível. Então, o contágio pode ser através das pessoas manipulando objetos, ou o contágio direto, ou pelo ambiente. Esse que é o mais difícil, né? E aí a engenharia de segurança. Aí, falando de lavar as mãos, por exemplo, o paradigma dos lavatórios, isso está dentro da regulação de engenharia de segurança, cuidar dos sanitários, lavatórios, né, toda a parte humana dos trabalhadores. Os lavatórios foram projetados para a higienização pós-usos dos sanitários. Se hoje a demanda por lavar as mãos aumentou, e os sanitários não foram projetados para um afluxo de pessoas muito maior do que o normal. Então, eu vou provocar uma aglomeração no ambiente de um ambiente sanitário
que não pode ter essa quantidade muito grande de pessoas, né? Então, a gente, por exemplo, projetou algumas estações de higienização, adaptando um bebedouro de 20 litros, que é de fácil instalação, sem ter que quebrar paredes e tudo mais, adaptando sabonete com acionador, com acionador automático, né? Com sensores, para que a gente possa distribuir isso numa região. Então, laboratórios, oficinas, né? Tem que se pensar nisso, que você possa aumentar o número de estações de higienização para promover essa higienização, mas para evitar a aglomeração, ou seja, simular situações do dia a dia de trabalho que você estimule os procedimentos de saúde e segurança, né? Então, a vacina, como já falei, não será tão cedo. O SARS-CoV-2, fazendo uma árvore das causas desse ambiente de trabalho. Então, como eu falei, são o contato com superfícies infectadas e outra transmissão por gotículas por pessoas infectadas, que pode ocorrer, aí a engenharia de segurança trabalha com as atividades intrínsecas ao posto de trabalho, né, ou a atividade típica do trabalho, e também ela é responsável pelo transporte. Então, o empregador é responsável pelo acidente de trajeto. Então, pensar em como vai ser o transporte dos seus trabalhadores, né? Veja bem, não falamos, as pessoas são hoje talvez um grande ativo que você tem na empresa. Criar um surto epidêmico, né? Um surto de coronavírus dentro de uma indústria, você pode ter todo mundo, de repente, doente, ou uma grande parte doente, você perde a sua força de trabalho. O que você vai fazer? Vai substituir todo mundo? Você treinou todo mundo? Como é que você faz isso de uma hora para outra? Isso é ser muito imprudente, né? Então, como é que vai ser feito isso? Às vezes você paga o vale-transporte, pode ser que você tenha que transformar isso em um transporte próprio, que muitas empresas já faziam antes, para você minimizar a exposição dos seus trabalhadores ao transporte público, que é um dos grandes ambientes de contágio do coronavírus. Como é que vai ser feita a alimentação? Vai ser no refeitório? Possivelmente como é que era feito antes, podia ser um risco baixo, e hoje pode ser que o risco seja alto, vai ter que mudar procedimentos. Esse é um outro lugar, né, que vai ter que ser pensado. Ou seja, todos os ambientes de trabalho que antes podiam estar equilibrados com risco baixo, passam agora, né, a ter que pensar de forma diferente. Então, desinfetar regularmente a superfície, lavar a mão com o uso de álcool gel, né, que é o caso da superfície de trabalho, e as máscaras de algodão, protetor facial, distanciamento mínimo de 2 metros. E ambientes poucos ventilados, né, o contato de mucosas com efeito de aerosol, né, que é o SARS-CoV-2, né? Essa é a novidade, né, que é pouco abordada, mas que já foi identificada em alguns ensaios de laboratório, que é o caso da gente ter os nanoaerosóis, os nanobioaerosóis que foram detectados, ou seja, essas transmissões por gotículas, elas estão no tamanho de micropartículas. Agora, os nanopartículas, quando você espirra, ela se dispersa e ela, às vezes, se aglutina em algumas nanopartículas no ambiente e ficam dispersas. Então, o que significa isso? Alguém pode estar num ambiente, espirrar, está vazio, você entra, e aquilo está no ar, né? Então, se não houver proteção de nariz e boca e olhos, você pode ter esse contágio, né? Então, a gente vê hoje, né, que tanto esse quadro de dificuldade de monitoramento, né, e de procedimentos de que momento, que tipo de testes, em que momento, dificulta muito, né, uma resposta rápida e completa para um monitoramento eficiente do trabalho diário. Então, você não tem como facilidade fazer isso. Então, você tem que partir do princípio que qualquer funcionário poderá estar, claro que quando você percebe, teste e tal, você vai isolá-lo, mas tem que partir do princípio que haverá sempre uma possibilidade de estar sem sintomas, não detectado, então tem que partir do princípio que poderá estar trabalhando uma pessoa assintomática e que poderá estar contaminando as outras, né? Aqui
quero abordar a importância de mudar o ambiente de trabalho, né? Isso aqui são escolas antigas ao ar livre, a gente hoje está cada vez mais buscando o ar livre. Isso aqui é o rol da reitoria, né? Que é uma arquitetura Le Corbusiana. Pouca gente sabia, eu até estudando agora, fazer essa pandemia, né? Descobri que muita gente critica a arquitetura Le Corbusiana, e ela foi, inclusive, uma arquitetura moderna, né? É um grande traçado da arquitetura moderna, por causa da saúde, né? A doença tuberculose era muito provocada por umidade, fungos, lugares insalubres, escuros, e o grande tratamento médico era ir para lugares arejados, com sol, né? Então, o projeto da arquitetura moderna são pilares, né? Você não ter nada próximo do sol, do solo, para não pegar umidade, altos para pegar a luz do sol, e ambiente de pé direito muito alto para ter bastante arejamento. Então, essa é uma arquitetura pró-saúde. E, ao longo do tempo, nós fomos criando os ar-condicionados que nos confinaram, né? Foram fazendo mezaninos, e a gente foi criando uma série de problemas respiratórios, de sinusite, bronquites, ites, né? Um monte de inflamações respiratórias, por conta de uma climatização, né? Artificial, e que agora, em função de novas doenças, né? De novas pandemias, está aí se retomando, né, a reflexão de que a gente precisa refazer, né, uma nova arquitetura, esse trade-off entre ventilação e climatização. Como conciliar com a tecnologia moderna, principalmente um país quente como o nosso, como no Rio de Janeiro, com 40 graus de temperatura, com 80% de umidade, eu consegui ventilar e climatizar um ambiente para que eu possa esterilizar o ambiente para não ter o problema do bioaerosol de um coronavírus, por exemplo, atingir a via respiratória, né? E aí nós estamos aí vendo que passa a ampliar a possibilidade, aquela visão dos ativos do trabalho, do teletrabalho, tanto o Congresso Nacional como o Ministério Público, né? Um definindo limites, o outro regulamentando. Essa eu acho que é uma realidade que o trabalho híbrido, parte presencial, parte remota, como também o ensino, acho que é um caminho sem volta. Resistimos muito a adotar tecnologias digitais, mas eu acho que agora, diante dos prós e contras, benefícios, vai ter que se regulamentar, porque isso vai continuar em parte, né? E mais, esse trabalho remoto, essa home office tem os seus problemas, né? Tem os problemas de agora, como é que esse ambiente de trabalho não é só um ambiente de trabalho, é um ambiente superposto com as tarefas domésticas e familiares. Como separar isso e como identificar questões que ocorram, né? Então, como que isso vai ser resolvido, né? Questões que foram se resolvendo com outras estratégias, como creche, escola, enfim, né? E agora, como se resolve um acidente de trabalho em casa? Como se identifica isso? Como é que se classifica? Como é que a gente conceitua? Quais são os limites? Vai se exigir aí toda uma reconceituação de uma série de elementos. E os impactos cognitivos do excesso de uso, por exemplo, de videoconferências, né, cognitivamente, em termos neurais, enfim, ou a questão do confinamento, né? Quer dizer, uma coisa é você sair de casa todo dia de manhã, ir para o trabalho, a sua mente se amplia, você vê a natureza, você vê outras pessoas, então você acorda e você está o dia inteiro dentro de casa. Então, de vez em quando você sai, quer dizer, é quase uma vida de presidiário, né? Quer dizer, a gente está na vida de presidiário, de vez em quando você é liberado para sair, né? Então, quem trabalha remoto, né? Home office tem que ser, o teletrabalho tem que ser pensado em como é que vai ser essa produtividade medida e tudo mais, né? Então, a importância até de reduzir esse tempo online, seguir orientações, né, para reduzir esses danos cognitivos e problemas psicossociais que podem surgir em função disso, né? O impacto nas organizações do trabalho, ou seja, a gente já vinha, né, já tinha esse cenário da indústria 4.0, que é uma indústria de automação, havia um certo pudor, né, social e ético
de acelerar isso, mas diante da pandemia isso vai ganhar muito terreno, isso vai trazer problemas sociais, né? Muita gente não vai, isso vai precisar de mão de obra qualificada, mas muita mão de obra não qualificada reduz o número de trabalhadores, enfim. Né? Então, a gente vai ter aí o capital humano como um ativo mais valioso da empresa, uma mistura de confiabilidade, competências e horas de trabalho. Como a gente vai administrar, né, esse tipo de situação. Então, falando um pouquinho, né, para terminando aqui, o mercado de trabalho, da engenharia de segurança do trabalho, hoje, né, no Brasil, ele é um grande mercado de consultoria, porque o tecido industrial brasileiro, o perfil das empresas, é um perfil de microempresas. A gente tem muito poucas grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas. O maior número de empresas no Brasil são as microempresas, onde tem até 17 empregados, são muito poucos empregados. Essa tabela aqui da NR4, que relaciona o grau de risco de uma empresa, né, o grau de periculosidade da empresa com o número de funcionários, aqui eu botei a tabela só dos engenheiros de segurança. Numa empresa que geralmente é microempresa, ela não é das de grande grau de risco, geralmente as médias e grandes empresas é que são de grau de riscos elevados, a microempresa só começaria a ter um engenheiro de segurança com 2.000 funcionários, não é uma microempresa. Então, a pequena e a média empresa, até a média empresa, ela não precisaria ter um engenheiro de segurança do trabalho, nem parcialmente contratado, nem integralmente contratado, ou seja, mas ela precisa atender a todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Precisa ter PPRA, plano de ação, assinar CIPA, precisa de tudo isso. Né? E precisa ter alguém analisando os riscos da empresa. Então, o contador da empresa vai dizer isso para ele. Né? Então, a grande demanda, né, no Brasil é a consultoria. Muito comum o engenheiro de segurança se juntar ao médico de trabalho e fazerem, né, terem na carteira muitas empresas para fazer essa consultoria. Né? Então, a gente tem até uma dissertação, que é o professor que eu orientei, e ele mostra, né, que a grande maioria nem conhecia muito isso, né? Então, tem um trabalho aí que a gente deveria fazer com as pequenas, que é a que mais emprega, inclusive. Quer dizer, ela tem menos empregados, mas se você somar todos os empregados da microempresa, é a que mais emprega. Pequena e média empresas é o que mais emprega no Brasil, mais do que as grandes e médias empresas. Então, hoje, né, a tal engenharia de segurança do trabalho do passado era muito trabalho, segurança, hoje é muito engenharia. A gente tem que inovar com novos dispositivos, pensar análise de risco, definir estratégias, não dá mais para ser apenas um mero implantador de compliance, no sentido de implantar as normas. Tem que se pensar, caso a caso, qual é a estratégia da empresa e como ela deve implementar frente aos seus objetivos de negócios e a natureza do processo e da cultura das pessoas, da empresa, o melhor sistema de gerenciamento de riscos, de governança de risco que ela puder. Né? E aí, a gente hoje se baseia, né, muito na formação de geração de competências, né? Não só conhecer, né, o estímulo ao desenvolvimento desse pensamento crítico, criativo, reflexivo, né, que a gente tem que ter, como aprender a fazer, né? Transformar a teoria em ação, saber aplicar, ter habilidade para aplicar esses conhecimentos e aprender a ser e a conviver. Ou seja, o engenheiro de segurança fundamentalmente tem que ser ético, tem que ser uma pessoa que ouve, tem que ser uma pessoa observadora, né? Tem que ter até um processo de autoconhecimento e desenvolvimento das suas potencialidades para que tenha atitudes, né, que atraiam essa liderança, né, necessária para conduzir essa evolução, né, da cultura, né, de uma organização e lidar com todos os engenheiros, e gerentes e stakeholders que a empresa possui. Né? As atribuições do CREA são 18, eu vou destacar aqui 3, né, que lá na década de 70 ninguém podia imaginar, né? Aliás, aqui é de 87, 70 foi a regulamentação na lei, né? Realizar estudo no ambiente de trabalho para identificar e controlar riscos, implantar técnicas de gerenciamento e controle de riscos, realizar perícias e emitir pareceres
para controle sobre o grau de exposição aos riscos físicos, químicos e biológicos, etc. Então, isso aqui, na época, era muito limitado, quer dizer, as outras coisas é que se fazia mais. Quando veio a questão do meio ambiente, se tornou uma atribuição fundamental na área ambiental, de análise de risco, e é uma atribuição profissional específica do engenheiro de segurança do trabalho. Nenhum outro engenheiro pode fazer essa análise de risco para licenciamento ambiental. As disciplinas de segurança são voltadas, no parecer 19 de 87, no currículo, justamente para cobrir os fundamentos dos agentes e perigos fundamentais, mas, obviamente, tem que se estudar muito além disso. A clínica de projetos, as optativas, a gente faz todos os estudos de caso, que possa desenvolver projetos para estudar os casos concretos das empresas e aplicar esses conhecimentos em casos concretos, aqui é o nosso grande diferencial, no curso da FRJ. E, para terminar, assim, mostrar assim, o nosso currículo, a gente foi, durante muito tempo, engenheiro de segurança do PROMIMP, do Programa de Mobilização da Indústria do Petróleo, formação de engenheiro de segurança para a indústria do petróleo. Fomos selecionados entre 6 grandes universidades como formador da Vale, e também um processo de capacitação do IBP-FINEP e MCTI. Nós formamos uma turma totalmente até gratuita, que a gente foi financiado por eles, e a gente está já na turma 40, 20 anos de existência, e a gente tem um slogan que ninguém é bom por acidente, a gente não está aqui trabalhando à toa, quer dizer, isso já tem aí uma experiência acumulada. A próxima turma está sendo divulgada, as inscrições estão nesse e-mail, inscrições.gestore@poli.frj.br, lá no site gestore.poli.frj.br, vocês podem pegar outras informações que estão lá no site, e eu, obrigada pela atenção, estou à disposição para responder perguntas, está aqui meu e-mail, estou aqui pronto para responder perguntas de quem está nos assistindo aí no YouTube. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, professora Cláudia, foi uma apresentação muito boa, e parece que você, eu tenho certeza que você não viu o chat durante a apresentação, mas você foi respondendo a várias perguntas durante a sua apresentação, perguntas que nasceram e que você, em seguida, respondeu, falou sobre elas. Mas eu vou destacar algumas questões aqui, A primeira que eu gostaria de destacar, que não é uma pergunta, mas é um comentário, que é essa relação estreita que existe entre a engenharia de segurança e a engenharia ambiental, A gente sabe que, de todas as engenharias, de todos os tipos de engenharia, essas são as duas engenharias onde o objeto final, o propósito final, não é a tecnologia, não é o produto, e sim, no caso da engenharia ambiental, o meio ambiente, onde o ser humano também está envolvido, está incluído, e na engenharia de segurança o foco é o trabalhador, e é nesse sentido que a gente sempre tem que pensar esses dois ramos da engenharia. A primeira pergunta que foi feita, a próxima turma do curso terá conteúdo pertinente à segurança do trabalho relacionado à pandemia? Eu acho que você já respondeu. E a pessoa faz uma afirmação, que é uma crise de saúde pública como nenhum de nós viu, até presenciou na história, até o momento, Então, eu acho que você já até respondeu sobre isso. Mas eu gostaria de responder alguma coisa assim. A gente tem mais de 1.000 engenheiros de segurança formados no curso, e essas monografias, esses projetos finais, que a gente chama de projetos finais, eles são, a metodologia que a gente desenvolveu, ela aplica os conhecimentos do curso num estudo de caso de uma empresa. Então, isso pressupõe visitas às empresas. Esse tipo de modelo, ele não está, ele continua valendo, mas a gente sabe que nesse cenário que nós estamos vivendo, essas visitas podem estar sendo reduzidas em função do cenário de pandemia, as próprias empresas vão reduzir a possibilidade de visitas. Então, para não ficar um trabalho muito
apequenado, né, do desafio, a gente está considerando fazer justamente estudos, né, sobre a pandemia, sobre processos que estão registrados, estudos de casos que a gente já tem de muitas indústrias, inclusive, né, indústrias semelhantes que a gente tem nos nossos bancos de dados, né? Então, não tem dúvida, mesmo que seja uma indústria específica, vai entrar agora, além de todas as normas específicas que sejam pertinentes àquele processo de trabalho, vai ter que analisar também o aspecto da pandemia, que é um cenário real, que todas as empresas, se a empresa, e o que seriam as propostas. A ideia do projeto final nosso é não somente colocar o aluno de frente com um caso real, como para ele se desenvolver as suas competências, né? Mas também ele contribui com as empresas que cedem o seu ambiente como um laboratório, né, de aprendizagem, ele recebe em troca uma consultoria, né, vamos dizer assim, gratuita, revisada por uma banca, né, de especialistas. Então, é uma contribuição também que a universidade, o curso e o aluno dá também para as indústrias, né? Então, isso a gente vai continuar fazendo com certeza, e a pandemia agora é um cenário real, né, que está em todos os lugares. Ok. Duas perguntas que se interrelacionam, que eu acho que você também já tocou nesse assunto. A primeira é: qual a perspectiva futuro da engenharia de segurança frente ao crescente cenário de home office? E como a senhora vê possíveis desdobramentos, acidentes em casa em horário de trabalho? E a outra, que também tem relação com isso: quais as principais orientações para garantir a saúde do trabalhador que está em home office? A carga horária de trabalho está muito maior e muitas vezes sem condições mínimas. Pois isso vai ser um ambiente de grande possibilidade de regulação, né? Tem já uma nota do Ministério do Trabalho, né? Do Ministério Público do Trabalho, fazendo algumas limitações em relação à individualidade das pessoas e tal, mas não regulando essa carga, né? Isso vai exigir estudos muito maiores de ergonomia cognitiva, né? De especialidades que antes não eram tão fortemente trazidas para a área regulatória, como essa parte cognitiva. A gente sentia isso lá nos anexos da 17, quando se falava de telemarketing, né? Mas isso era muito en passant, porque era um grupo muito específico de trabalhadores, né? Um grupo que ficava ali, você vê que e muito sofrido, né? A pessoa que trabalhava em telemarketing tem problemas psicológicos, físicos, seríssimos, né? Com excesso, difícil de regular. Agora, esse problema vai atingir a todos, né? Não é, às vezes, aquele estresse intenso, né? Aquela coisa um pouco difícil de ficar cobrando alguém, né? Que é uma coisa estressante, mas é o estresse de outro ficar imaginando se você está trabalhando ou não, se você vai me atender agora e você está em casa com outros problemas. Então, quer dizer, como você vai organizar a disciplina de casa e do trabalho nessa interface? Você não é fácil. E os problemas de custo, né? É um problema de trabalhista, não só de saúde e segurança, como em toda a ordem. Então, assim, o Ministério Público do Trabalho, que pega tudo, né? O Ministério Público do Trabalho não pega só a área de saúde e segurança, pega a questão trabalhista de um modo geral. Vai ter que se debruçar muito sobre a doutrina, né, do trabalho e tentar, junto, talvez, né, com a área da Delegacia Regional do Trabalho, com a Fundacentro, com outros atores, tentar criar normas e regras para regular isso. Não é fácil. Como é que vai fiscalizar? E olhar lá da empresa também, né? Porque, entendam bem, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, elas não são para proteger o trabalhador, elas são para regular a relação entre a empresa e o trabalhador e o Estado. Tanto é que as normas são elaboradas por grupos tripartites. Você, quando elabora uma norma, a palavra norma regulamentadora, essas palavras têm dois significados. Norma, porque o processo de elaboração é feito como uma norma, como é a norma da BNT. Ela é feita como um consenso, ou seja, se reúne os atores, no caso de uma norma, por exemplo, de consumo,
norma de concreto, ou norma de quem vai produzir o concreto, quem vai consumir o concreto, por exemplo. Vai se juntar as empresas produtoras e quem vai consumir. E vão entrar num acordo do que é um padrão de qualidade para consensuar os requisitos para botar na norma. Isso é uma norma da BNT. Não é obrigatória. Uma norma da BNT não é obrigatória, a não ser que haja, por lei, uma lei, um decreto, uma portaria, ou num contrato entre partes que diga que aquela norma tem que ser observada. A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ela é norma, né, do antigo Ministério do Trabalho, que agora está no Ministério da Economia, né, ela é uma norma porque o processo de elaboração dela é consensual. Você tem o representante dos empregadores, o representante dos trabalhadores, e alguém que é tripartite, alguém que representa o Estado, alguém que é indicado pelo Estado, para entrar num consenso do que é factível, do que é possível fazer. E aí, ela é obrigatória porque ela regulamenta, ou seja, todas as ANS, se você olhar lá, tem uma portaria federal que a regulamenta. Então, é obrigatório em todo o território nacional, só por isso, não por fato de ser norma. Então, hoje a gente até vê as novas NRs, as novas normas regulamentadoras, até no seu bojo, citando NBRs, normas brasileiras, e aí essas NBRs passaram a ser obrigatórias porque as NRs deram um peso legal a essas normas brasileiras. Então, assim, quando você está colocando, né, o compliance, né, vamos dizer assim, atendendo os requisitos das normas regulamentadoras, você não está só favorecendo trabalhadores, então você está regulando tudo. Também dá uma base de defesa para que as empresas também possam atuar com segurança jurídica. Né? Tá bom, então quais são as minhas obrigações? O que eu preciso fazer? Né? Não pode ser assim, qualquer coisa que acontecer, eu sou responsável. Não pode ser uma coisa assim. Né? Tem que dar as bases, eu sou responsável pelo quê? Né? Senão, também poderia ser um caminho de um eterno abuso. Né? A lei é feita para coibir os abusos, a lei não é feita para as pessoas extremamente éticas. Né? Se todo mundo fosse 100% ético, não precisava nem de leis humanas. Né? Mas as leis são feitas para limitar os abusos e lembrar, né, as pessoas dos limites, né, éticos. Então, a gente vai precisar avançar na regulação, com certeza. Novos processos, novos riscos, novos ambientes de trabalho, novos sistemas regulatórios, sem dúvida. Gente, por favor, não deixe de se inscrever no canal, né? Curtir, compartilhar o vídeo e fiquem de olho em nossas redes sociais para acompanhar os próximos webinars. Tá? Aqui nós temos uma pergunta que foge um pouco desse tema do coronavírus e que fala em relação à segurança do trabalho na área aeroespacial, em particular a base de Alcântara. Então, a pergunta é: o que mudou na segurança do trabalho em relação à área aeroespacial, em particular a base de Alcântara? Deve estar se relacionando com o acidente, né, que houve. É isso? Pois essa área militar, ela normalmente, as normas regulamentadoras não atuam no âmbito dos militares, né? A não ser de empresas que sejam contratadas, para esse fim, né? E geralmente isso tem sigilo, né? A gente não tem informação, né? Essas questões são muito mais complexas, né? A gente sabe quando tem um acidente de uma empresa privada, uma Vale, né? Isso aí fica público, caiu um avião, né? Agora, acidentes, geralmente o aeroespacial que tem não é um empreendimento militar, né? No mundo inteiro né? Do Estado, é muito mais difícil. Né? Isso está sempre sobre algum regime de sigilo, né? Ligado à justiça militar, muito mais, a gente não tem informações, né? E a regulação é limitada. Né? Então, agora, eu aproveitaria para colocar que existe muita coisa para avançar. Né? Por exemplo, dois acidentes da Vale, por exemplo, sobre barragem. Né? Uma visão que eu coloco. Né? A mineração ela é muito bem licenciada no Brasil. Licenciamento da atividade de mineração
é do IBAMA, porque o licenciamento de minas, como petróleo e minério, é do IBAMA, porque são riquezas que estão no subsolo, eles não pertencem a ninguém, um proprietário de superfície terrestre, né? Isso está na Constituição brasileira. Tanto é que a Vale, por exemplo, opera em Carajás, no Pará, e é uma tecnologia, alta tecnologia que ela utiliza, ela foi obrigada a desenvolver para poder operar no Pará. No entanto, a barragem é considerada um rejeito. Olha as limitações da regulação, que precisam avançar. E o rejeito, pela legislação ambiental, é considerado um problema estadual. Não é um problema federal, não é um problema do IBAMA. Então, a operadora, né, a mineradora, na hora de licenciar a atividade mineral, eles segregam a atividade, como assim, olha, na hora da lixeira, você joga a lixeira e a lixeira é a barragem. E a barragem é um problema estadual. E a operação da mineração é um problema federal do IBAMA. Esse é o problema. E a gente vê que as duas barragens que romperam é justamente do mesmo órgão ambiental que Minas Gerais. Você não vê a ruptura de barragem em São Paulo, Rio e outros órgãos ambientais que nunca tiveram problema dessa ordem, né? Tem um problema localizado. A Vale opera no Brasil inteiro e nunca teve problema disso aí. Então, há uma relação, né? A empresa e o ambiente, eu estou falando isso porque grandes empresas multinacionais têm acidentes, por exemplo, na África, em diversas operação de petróleo, e no Brasil ela não tem, porque a nossa regulação em saúde, segurança e meio ambiente é muito mais rigorosa, por exemplo, que na África. Então, o ambiente regulatório, ele determina muita coisa. É como a sociedade quer aceitar ou não os riscos sociais. Então, o ambiente regulatório tem que ter muita inteligência. E isso que, às vezes, a gente não tem a instrumentação dos órgãos públicos, dos órgãos regulatórios, no mesmo nível. O IBAMA tem mais qualificação, às vezes, do que um órgão ambiental estadual, do que municipal. Então, a gente está hoje num momento, né, que fica atacando o serviço público, né? Quer dizer, o serviço público técnico, esse não tem como não ser serviço público e muito bem pago, porque essa regulação é que garante a redução do risco social. Se você tiver um técnico mal pago, e aí, por conseguinte, não será tão qualificado, né? Porque um qualificado vai procurar outra coisa melhor para fazer, você vai ter um enfraquecimento da qualidade, né, da regulação. Por que a gente tem um Ministério Público tão bom? Por que a gente tem, né, a Delegacia Regional do Trabalho boa? Porque foram áreas que foram elevadas a áreas estratégicas do governo, lá atrás, pela Constituição. Quando isso aconteceu, a gente melhorou muito como sociedade. Quando isso não existia, né, Defensoria Pública, esses instrumentos da democracia não estavam qualificados ou não eram valorizados, era muito fraco. Então, assim, a área técnica, né, precisa ser valorizada para dar suporte a boas perícias, a bons licenciamentos públicos, né, para que a gente possa garantir. Essa é uma área, inclusive, que a gente tem que avançar politicamente. Parar de algumas áreas, por exemplo, de auditor do trabalho, algumas coisas assim, tem que ser engenheiro de segurança. Uma boa parte deles, pelo menos. Ok. Temos aqui algumas perguntas relacionadas com a indústria. A gente não vai poder conseguir fazer todas as perguntas. Sim. Eu vou deixar claro aqui que depois as perguntas a gente não conseguir fazer aqui no ar, a gente vai encaminhar. A professora Cláudia, ela vai responder, né? De alguma forma, seria bom, então, que vocês colocassem os e-mails para a gente poder responder essas perguntas. Pergunta relacionada com a indústria da construção civil. Se o canteiro de obras prever um alojamento para reduzir o risco de contágio, evitando deslocamento de funcionários que optarem por permanecer nele, isso não se configura um tipo de trabalho escravo? Não. A indústria da construção civil sempre teve alojamento. Sim. É necessário, né? Quer dizer, é uma opção. Se você... obras que são feitas em lugares longínquos, você não vai ter como ter um deslocamento da família, né? Aliás, é obrigatório ter alojamento e alojamentos adequados,
Né? A questão da segurança é se esses alojamentos são adequados, quer dizer, você botar a pessoa para morar no alojamento com uma aglomeração, não tiver os afastamentos corretos, não tiver um protocolo, não tiver refeitório adequado, alimentação, não tiver tudo ok, aí é um problema, aí é escravo mesmo. Né? Agora, se isso está de acordo, quer dizer, né, tem que ser colocado. Agora, confinamento, né, aí a questão... eu tenho percebido que algumas indústrias, agora por conta do coronavírus, né, tem, para evitar no embarque, as pessoas, porque se entrar todo mundo numa plataforma de petróleo e tiver um surto lá dentro, vai fazer o quê? Né? Como aconteceu em navios. Então, o pessoal tem chegado a um local com antecedência, feito uma quarentena de um período, claro que isso tem que ser remunerado, né? Também ninguém é obrigado a fazer, né? Ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém. Trabalho escravo, geralmente, a pessoa é obrigada a ficar escrava, né? Ninguém tem carteira assinada, não tem nada. Escravo, geralmente, é escravizado, né? O escravo, não, eu vim aqui ser escravo, vim assinar uma carteira de escravo, né? Não é assim, né? O escravo é geralmente escravizado, né? Agora, a pessoa querer fazer, geralmente esse tipo de atividades é muito bem pago. Né? Agora, tem que ser tudo de acordo com a regra. Se o Ministério Público chegar lá e vir que as coisas não estão de acordo com a lei, né, para você fazer uma pessoa ficar trabalhando, ele está no alojamento, significa que ele tem que ficar trabalhando direto, ele vai ter que trabalhar nos horários de trabalho, vai ter que ter local de lazer, vai ter que ter esse alojamento, não é só quarto para dormir, não. Vai ter que ter uma série de ambientes aí, né? Para resolver essa situação. Agora, e um protocolo de sair também, uma coisa parecida. Agora, tem acontecido nos hospitais, né? As pessoas têm feito esse tipo de auto-quarentena, né? Médicos e enfermeiros têm evitado de ir para casa, por exemplo, né? E tem pedido aqui, no Hospital Universitário, por exemplo, eles pediram, e foi organizado pela reitoria aqui no Exército, que é aqui perto, os alojamentos do Exército, e os médicos e enfermeiros, em vez de ir para casa, eles estão pernoitando aqui nos alojamentos do Exército, porque eles mesmos não querem ir para casa, porque a carga viral que eles estão tendo, eles não querem expor os pais, os filhos, os maridos, as esposas, entendeu? Para evitar de contaminar a família. Então, nós estamos num momento também de exceção, né? É uma situação que nós estamos muito adversa, a questão da pandemia, né? Então, não vamos confundir uma coisa com a outra. Agora, é claro que... Ok. Estamos já completando aqui quase o tempo, vamos esgotar o tempo. Tem mais uma pergunta aqui interessante. Como fomentar a percepção dos riscos socioambientais do engenheiro de segurança, que normalmente tem um olhar limitado às NRs? Olha, no curso da gente não tem aula de NR, né? A gente dá a disciplina e dá o conceito e dentro da disciplina vai ser citada que existe a NR. Ele vai aprender o conceito, a técnica, como fazer análise e, por acaso, tem um parâmetro que está na NR. A NR não ensina nada, a NR não tem método. Se você não sabe a disciplina, você não vai ler a NR e não sabe nada. Não existe checklist de NR. Ou você sabe o que está por trás do requisito que está na NR, ou você não sabe. Você não sabe nem plantar NR. Então, é uma visão errônea. Se tem curso de segurança que dá aula em cima da NR, está completamente equivocado. Até porque as NRs mudam. E o curso tem que ser formativo. E essa percepção, terminando assim, como fazer, na verdade, um engenheiro, que é extremamente cartesiano, uma visão extremamente tecnológica, tecnicista, muitas vezes, né? Cartesiano, olhar de uma maneira muito mais humana e social. Depois de mais de 40, fazendo 40 turmas de engenharia de segurança, mais de 1.000 engenheiros de segurança formados, e mais de 1.500, sei lá quantos entraram aí, se inscreveram, eu vou dizer para você o seguinte, lá pela metade do curso, os alunos começam a se sentir esquisitos, entendeu? Porque eles observavam a indústria e achavam tudo normal, né? Porque entravam, saíam das empresas, né? E achavam tudo normal. Conforme eles vão aprendendo o conhecimento
é algo que faz a sua lente da observação observar algo. Sem conhecimento, você não vê nada, você não observa. O que faz você observar é o conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não observa. Você vê, mas não observa. Então, eles começam a se sentir estranhos no metade do curso, porque eles vão para as mesmas empresas, eles olham para o mesmo mundo, é aquela mensagem do Proust, né? Você vê o mundo com outros olhos. E aí começa a ficar estranho. Meu Deus, eu trabalhava assim, eu pensava assim, eu tomava decisões assim. É quase uma crise de consciência, né? De como que nós, engenheiros, atuávamos, projetávamos, operávamos as indústrias e gerenciávamos as pessoas de uma maneira tão errada, tão não humana, tão não, né, pensando na saúde e na segurança das pessoas. Mas mesmo que você seja engenheiro e arquiteto e faça o curso de engenharia de segurança, você impossível voltar a atuar como antes. Você vai ser um excelente gestor, um excelente líder de equipe, mesmo que você não ocupe a função específica, né, de um engenheiro de segurança. Então, essa transformação ela se dá através do conhecimento, da aplicação das habilidades e das atitudes que obrigatoriamente a competência do curso obriga você a ter. Né? E aí é importante citar, né, porque isso é muito interessante, porque ao se dar a oportunidade de qualquer engenheiro de qualquer, né, tipo, e arquitetos também, né, possam fazer o curso e serem engenheiros eletrônicos, civis, mecânicos e de segurança. Vão ser totalmente diferentes. Mesmo que ele atue como engenheiro civil, engenheiro, né, de eletrônico, engenheiro mecânico, ele vai ter uma outra visão, completamente diferente. Perfeito. A última questão, só lembrando, não tem mais tempo, a gente está apertado, aquelas questões que não forem respondidas, ou se quiserem mais detalhes, podem encaminhar para o e-mail inscrições.gestore@poli.ufrj ou para o próprio e-mail da professora Cláudia, né? poli.ufrj.br. Então, a última pergunta, o Juliano, esse foi o primeiro que me mandaram aqui o nome. Boa noite, professora Cláudia. A UFRJ possui um banco de dados dos estudos de casos elaborados por Engenharia de Segurança do Trabalho? Como posso ter acesso a esse material? Nós temos uma intranet, uma biblioteca virtual, né? A princípio, ela é uma intranet, porque, apesar das empresas elas optarem por usar o nome fantasia, ou, às vezes, a grande maioria usa o próprio nome, a gente tenta preservar um pouco os dados, né? Mas essa biblioteca a gente tem como dar um acesso a consultar os projetos finais, né? Os alunos do curso, com certeza, têm acesso a esses projetos finais e, a partir deles, né, até tem um search por grau de risco, por setor do CNAE, por autor, por orientador, enfim, a gente tem aí um banco de dados desses mais de 1.000 projetos finais que a gente já orientou e foram defendidos no curso. Então, estamos encerrando a nossa webinar, a primeira webinar de uma série, e agradecendo a presença de todos, as perguntas que foram enviadas, aquelas que podem ser, que continuam podendo ser enviadas para o e-mail. E boa noite para todos. Boa noite, agradeço também. Até a próxima.